Olá, seja bem-vindo, sou o pastor Vanderlei, você está no canal Palavra de Esperança. Deixa o seu like, se você não se inscreveu no canal, se inscreva e não deixe de fazer um comentário aí nos vídeos, porque isso também ajuda a impulsionar nossos vídeos, tá bom? Hoje nós vamos meditar sobre o que você deve fazer quando errar. Já errou alguma vez? Todos nós já erramos, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Eu quero usar 3 personagens bíblicos para mostrar a semelhança entre eles. Nós vamos ver Adão, Davi e vamos ver também nosso amigo Pedro no Novo Testamento. Adão e Davi no Antigo e Pedro no Novo Testamento. Quando nós erramos, eu penso que há um processo inevitável quando erramos. O primeiro texto que a gente vai olhar é o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Abra sua Bíblia lá. Adão e Eva foram criados sem pecado, foram colocados no jardim do Éden, estava tudo bonitinho, tranquilo, perfeito, até que lá no capítulo 3 é narrada a história da tentação. Eles foram tentados pelo diabo. E Eva caiu e deu de comer do fruto que era proibido comer para Adão. E aí, lá em Gênesis 3, versículo 8, a gente lê o que está escrito assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O versículo 8 diz para mim, para você, que ambos se esconderam. Não foi só Adão que se escondeu. Adão e Eva, por haverem pecado, se esconderam. E aí eu fico pensando, né? O acerto com Deus, Deus só chamou Adão. Aqui tem um princípio bíblico para a família, inclusive para o casamento, né? Especialmente para o casamento, porque não havia filhos ainda. Mas aí você vai olhar versículo 9 e versículo 10 do capítulo 3 de Gênesis, e aí aparece uma pergunta. Versículo 9, Deus pergunta: Adão, onde estás? E aí parece que Eva está isenta, né, do pecado, do perigo, da falha, do erro. Mas aqui o princípio bíblico é que a liderança da família está no homem, por isso que o homem é o cabeça da mulher. Paulo vai tratar disso lá em Efésios capítulo 5, né? Quando Deus pergunta para Adão, onde estás? Não é que Deus não soubesse onde Adão estava, muito menos não soubesse o que ele fez. Deus já sabia. Mas Deus está chamando Adão por um acerto de contas, prestação de contas. Olha o que diz versículo 10. Ele respondeu, Adão, né? Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. 2 atitudes que a gente vê em Adão e que comumente nós vemos na minha vida e na sua vida quando erramos, quando pecamos. O texto diz que ele teve medo e se escondeu. 2 atitudes. Quando pecamos, geralmente nós ficamos com medo, porque nós sabemos que o pecado é errar o alvo e o pecado traz consequências. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, lembra da infância? Quebrou alguma coisa da mãe. Já quebrou? Uma xícara, um copo, um prato, uma travessa que ela gostava muito, você quebrou sem querer, mas quebrou. O que você faz? Joga fora ou esconde ou deixa lá para o irmão mais velho ou mais novo pegar, e quando ele pegar, vai ver que a coisa não estava inteira, mas aí a culpa vai ser dele, não vai ser sua. Mas geralmente a gente tenta dar jeitinho. É uma atitude nossa. Mas eu quero chamar a atenção para minha e sua, para essas 2 palavras. Adão disse, eu tive medo e me escondi. 2 atitudes. Nós vamos ver que há semelhança nos casos, embora há uma distância enorme entre Adão e Davi. O texto que eu vou tomar para
entendermos essa mesma semelhança em Davi, está lá em 2 Samuel capítulo 11. Eu quero que você olhe comigo esse texto. Você vai perceber que há um certo medo também em Davi depois que ele peca. Esse é o clássico pecado de Davi com Batseba, que veio a ser mãe de Salomão. No capítulo 11, a gente lê no versículo 3 o seguinte. Vamos ler de 1 a 3. 2 Samuel 11, de 1 a 3. Pode ler para mim, Vladimir? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, e destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Ok. Você sabe o contexto, sabe a história. O versículo 1 dá claramente a dica de que Davi estava no lugar errado, olhando para o lugar errado e fazendo o que é errado, e por isso deu no que deu. Davi, diz o texto, que era tempo de os reis estarem na guerra, e Davi estava em casa, no terraço, ocioso. Mas o versículo 3 mostra para a gente 3 passos que Davi deu e que, se nós dermos, vamos incorrer no mesmo erro. Primeiro, Davi viu, ele desejou o que viu. E aí você vai perceber que isso é muito comum no processo da tentação. A tentação, ela vem acompanhada da cobiça. Se não houver cobiça, geralmente não haverá tentação. Então Davi cobiçou, não só adulterou, né? Mas ele cometeu vários outros pecados, mas ele cobiçou o que ele viu. Quando ele olhou para Batseba, ele desejou. Mas ele deu um segundo passo. O texto diz que ele inquiriu, ele procurou saber quem era Batseba. E aí o versículo 3 dá todos os detalhes quem era Batseba. Essa palavra inquirir, o verbo inquirir, tem a seguinte ideia: é prestar atenção naquilo que não lhe diz respeito. Esse foi o segundo passo errado que Davi deu. Se você parar só no primeiro passo, observar, mas não se deixar levar pela cobiça, você resistiu à tentação, saiu vitorioso. Mas Davi não quis resistir ou não resistiu, ele deu o segundo passo, ele foi inquirir. E inquirir é, como que diz, prestar atenção naquilo que não lhe diz respeito. É o mesmo que o bisbilhoteiro, bisbilhotar a vida das pessoas. Então, cuidado, esse segundo passo levou Davi ao terceiro passo, quando ele de fato cai em tentação, quando ele cede à tentação. Isso nos lembra Tiago 1, versículo 14 e 15. Vamos lá? Para a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Esse mesmo passo a passo se deu com Eva e Adão, tá bom? Eles olharam, eles desejaram, eles inquiriram e aí eles cederam à tentação. O processo geralmente é esse. Lembra a última vez que você pecou, que você foi tentado e caiu? Não foi esse o processo? Tiago 1, 14 e 15. Vamos ler 13 a 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
Então foi esse o processo que Davi viveu. Mas aí, você conhece a história de Davi, lá em 2 Samuel, quando chega no capítulo 12, Deus levanta o profeta Natã para confrontá-lo, porque Davi, ele tentou esconder o erro que ele havia feito. Como ele era rei, ele tinha esse poder, essa possibilidade diante dele. Ele sabia que estava fazendo errado, e aí ele tenta então consertar. Como era tempo de guerra, o marido de Batseba estava na guerra, era um soldado fiel, ele manda chamar o soldado Urias e manda ele ir para casa depois de embebedá-lo, para tentar assim esconder o pecado de Davi. Urias vem, é fiel a Deus e fiel ao Davi, mas ele é fiel a Joabe, e ele diz que ele não poderia ir para casa, uma vez que o povo estava em guerra. Então ele decide não ir para casa, e você sabe toda a história. O filho nasce, é gerado o filho, e aí Natã vai ser o homem escolhido por Deus para confrontar Davi. Lá no capítulo 12 de 2 Samuel, dá a sentença da consequência do erro de Davi. Davi foi homem segundo o coração de Deus? Sim. Davi foi perdoado? Sim, porque ele confessou. Então ele foi perdoado, ele reconheceu, ele confessou o pecado e ele abandonou o pecado. Nunca mais na história de Davi você vai ver Davi cometendo esse tipo de pecado. Mas as consequências ficaram. E o capítulo 12 vem a sentença. No versículo 5, Natã conta uma história para ele e ele cai, na armadilha. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Bom, aí você sabe o contexto da história. Davi se arrepende, se quebranta diante de Deus, e aí o versículo mais à frente um pouquinho, versículo 13, tem algo que eu vejo como claramente a graça de Deus sendo derramada sobre Davi, pelo fato de Deus encontrar no coração dele verdadeiro arrependimento. Se Deus não tivesse vendo esse verdadeiro arrependimento, Deus não daria essa sentença através do profeta Natã. Leia para mim versículo 13. 12, 13 de 2 Samuel. Pode ler. Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoou o teu pecado, não morrerás. Amém. Confessou Davi a Natã. Quando ele confessa, ele está reconhecendo. E aí nós vamos lá para Provérbios 28, 13. E aí Juliana precisa ler, porque na King James tem uma tradução muito boa, que é a tradução que diz que aquele que reconhece, confessa e abandona, encontrará misericórdia. Eu gosto dessa tradução, porque a Revista Atualizada diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas antes de confessar, você precisa reconhecer. Você percebe que Davi fez isso? Davi reconheceu. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmãos, é instantâneo assim. Meu querido, se você está envolvido em algum tipo de pecado,
O perdão de Deus, para quem está verdadeiramente arrependido, é instantâneo assim. Amém. Davi reconheceu instantaneamente: pequei contra o Senhor. Pronto, a sentença veio. Também o Senhor não lhe dará cabo da sua vida. É dessa forma. O verdadeiro arrependimento gera o verdadeiro perdão. E aí, Provérbios 28, 13, Juliana vai ler. Como que está escrito lá, Juliana? Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Amém. Quem reconhece, confessa e abandona. Então, o tema da nossa devocional de hoje é: o que você deve fazer quando errar? Reconhecer, confessar e abandonar. Vamos para o terceiro exemplo e último exemplo. Pedro, grande Pedro. Uma história famosa que todo mundo conhece, do ateu ao maior crente, mais consagrado crente, que é o evento, o episódio marcante na vida de Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes. E aí eu quero ir com você para Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos lá? Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler do 54 ao 61. Lucas 22, 54 a 61. Jesus está já preso nas mãos das autoridades e Pedro está ali ao redor, seguindo a Jesus de longe, acompanhando de longe. Por que ele está acompanhando de longe? Porque Pedro está com medo. Havia uma sentença que Jesus havia dito para ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E aí o texto diz assim, Lucas 22. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo, era de noite, estava frio, no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com eles, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Irmãos, eu não queria estar na pele de Pedro na hora desse olhar fulminante. Jesus não deu aquele olhar de ódio, não foi um olhar de raiva, não foi um olhar de Pedro, eu vou te enforcar. Jesus está olhando para o coração de Pedro. Jesus está acompanhando ele com os olhos o tempo inteiro. Mas a hora que ele nega pela 3ª vez, Jesus fita os olhos nele como quem disse: eu já sabia que você ia me negar. Eu te avisei. Aqui tem uma história, uma aplicação para a minha vida. Todas as vezes que eu confiei no meu ego, na minha força, no meu intelecto, na minha capacidade, subestimando o pecado ou a tentação, geralmente eu escorreguei. Cuidado. Pedro estava na sua autossuficiência. Pedro estava ali com medo. Pedro estava ali com um misto de sentimentos no coração. Ao mesmo tempo que ele tinha medo, ele queria estar perto de Jesus, porque ele amava Cristo e ele sabia o quanto Cristo haveria de padecer, porque não era a primeira vez que Pedro veria alguém morrer crucificado numa cruz. Era uma morte para os piores criminosos, os mais perigosos,
e era algo que não acontecia toda hora, mas Pedro já tem uma certa idade e certamente ele sabia das consequências dolorosas, lentas da morte na cruz. E Pedro está ali, sem saber o que fazer. Mas você vai observar, Adão teve medo, Davi teve medo e tentou dar jeitinho, Pedro teve medo e negou 3 vezes a Jesus. Eu percebo que há uma semelhança nesses casos, e quando eu pensei nesse tema, o que fazer quando errar, eu quero responder a você. O que fazer quando errar? Nós não somos Adão, nem Eva, nós não fomos Davi, nessa situação do adultério e do homicídio que ele planejou, do assassinato que ele planejou de Urias. Nós não somos Pedro, porque não estávamos lá negando a Cristo, mas nós também corremos em erros e falhas. Então, o que a Bíblia diz para mim, para você, quando errarmos, há um remédio, e o remédio está na palavra de Deus. O que eu e você devemos fazer quando errarmos? Nós vamos ler alguns textos, e aí eu vou pedir que você acompanhe aí na sua Bíblia. 1 João 1,9. Todas as vezes que errarmos, e nós vamos errar, hein? Nós precisamos ter esses textos na nossa mente e no nosso coração. Provérbio 28,13 tem que decorar. Aquele que reconhece, confessa e abandona, alcançará misericórdia. Tem que decorar, irmãos, esse texto. Para quando o diabo chegar com as conversas fiadas dele, você lembrar, eu reconheci, eu confessei, eu abandonei, portanto, eu estou perdoado. Olha o que diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então lembre-se, se pecar, lembre-se de Jesus. João vai dizer que se pecarmos, temos um advogado justo para nos defender. E esse advogado está com A maiúsculo lá, porque é uma referência a Cristo Jesus. Há um segundo texto que eu quero ler para você. Tiago 5,16. E aí envolve mandamento da mutualidade. Aqueles 25 mandamentos da mutualidade. Esse aqui é um deles. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Temos aqui nesse texto 2 mandamentos da mutualidade. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros. Então, toda vez que pecarmos, precisamos lembrar de Tiago 5,16. Mais um texto para fortalecer a sua fé. E esse texto envolve a história que acabamos de ler rapidamente de Davi, lá em 2 Samuel 12. Mas agora eu quero ler com você Salmo 32, versículo 5. Este Salmo 32 é um salmo da confissão do pecado de Davi. Depois que ele se arrependeu, que ele foi confrontado por Natã, que ele diz lá, pequei contra o Senhor, lá em 2 Samuel 12, 13. Esse Salmo 32 é dentro desse contexto que Davi escreve o Salmo 32. Vladimir, leia 32, 5. Salmo 32, 5. Confessei que o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Salmo 32, versículo 5, é o contexto de 2 Samuel 12. Davi confessou e ele foi perdoado. Lá no capítulo 12 de 2 Samuel está exatamente esse contexto, quando ele disse, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Por que a sentença de Davi foi pecado confessado, pecado perdoado, e ele não morreria? Porque ele confessou, ele se arrependeu. Então, eu gosto dessa frase, pecado confessado, pecado perdoado. Não tem que duvidar disso. Sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos perdoa de todo o pecado. Amém. Você não tem que temer isso.
E aí, terminando o nosso tempo junto, eu quero olhar com você a história do filho pródigo. Você vai ver a mesma semelhança e o mesmo comportamento de Davi. Uma pessoa arrependida, uma pessoa que reconheceu o seu pecado, ela vai ter essa atitude que o filho pródigo teve lá em Lucas, capítulo 15, de 17 a 20. Vem comigo, Lucas 15, 17 a 20. Todas as vezes que você pecar, lembre-se dessa atitude do filho pródigo. Eu e você temos que ter a mesma atitude de Davi, a mesma atitude de Provérbios 28, 13 e a mesma atitude que teve o filho pródigo. Olha o que diz Lucas 15, de 17 a 20. Então, caindo em si, o filho pródigo, né, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Você sabe que aqui tem uma história de amor muito linda. Isso aqui é uma parábola que Jesus está contando, usando o jovem chamado filho pródigo. Pródigo quer dizer gastão, aquele que gastou insensatamente a sua herança, que nem tinha direito porque o pai ainda estava vivo. Mas é uma parábola. E aí você vai ver que o filho volta arrependido e ele toma uma atitude. Quando a gente se arrepende, a gente muda o curso da história. Amém. Estávamos indo na direção do pecado, nós nos arrependemos, nós voltamos para Deus e aqui recebemos o perdão. O jovem filho pródigo volta, e quando ele volta e confessa, ele recebe. O pai, versículo 20, o pai corre em direção a ele, o pai o abraça e o pai o beija. Você consegue perceber? Por que Jesus está contando essa parábola e dizendo que o pai correu, abraçou e beijou? Não era assim no contexto histórico de um judeu. Um judeu, como o pai sendo mais velho, ele não faria isso. É o jovem que vai ao encontro do seu pai, não o pai ao encontro do seu filho. Mas para mostrar a graça e perdão de Deus, nós vamos ver que o pai correu, e um pai não corre ao encontro de um filho. Ele espera o filho chegar a ele, porque essa é a cultura. E o texto diz que o pai o abraçou e o beijou. Ele não fala, o pai toma atitude. Deus não ficou falando o que ia fazer por nós. Ele planejou, desde o Gênesis, que enviaria Jesus Cristo para morrer por nós. Cristo veio, e Isaías diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Com sua atitude de amor e compaixão e graça, morreu no meu lugar e no seu lugar. Então, você pode ter certeza que toda vez que pecarmos, se verdadeiramente nos arrependermos, encontraremos em Jesus o perdão para os nossos pecados. E isso faz-me lembrar o último texto que eu quero ler com você. Miqueias 7, 18 e 19, mas também Isaías 43, 25. Foi o texto que nós começamos o culto hoje. Isaías 43, 25. Vamos ler esses dois textos para terminar. Pode ler para mim Miqueias 7, 18 e 19, Vladimir? Vamos lá. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. Amém. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Aleluia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia. Todos os nossos pecados na profundeza do mar. E lá é proibido pescar. Amém?
E aí o último texto, Isaías 43, 25. Olha o que diz, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Paulo, ou o escritor aos Hebreus, vai fazer uma menção parecida desse contexto lá em Hebreus 8, versículo 12. Veja o que o escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 8, versículo 12. Provavelmente Hebreus 8, 12 é a citação de Miqueias 7, 19. Hebreus 8, 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, aqui, esses três textos vão afirmar a mesma verdade. Uma vez que nós confessamos nossos pecados, somos perdoados. E a sentença de Deus por 3 vezes é dizer que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais. Por isso, eu afirmo, pecado confessado, pecado perdoado. E aí, a minha palavra final para você é: toda vez que você errar, toda vez que você falhar, volte para esses textos e corra para Deus, porque Ele é grande em misericórdia. Ele tem prazer e alegria em, quando quebrantados, chegamos a Ele reconhecendo, confessando e abandonando nossos pecados. O perdão é certo para você e você pode desfrutar desse perdão e dessa graça. Então, toda vez que você e eu errarmos, não demoremos a correr de volta para o nosso Pai bendito, assim como fez o filho pródigo. Deus abençoe você, tenha uma excelente semana e tenha sempre esperança.